João, capítulo 4. Eu vou ler com vocês dos versículos 43 até o 54. Que diz assim: passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele, pediu-lhe que fosse curado o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, seus servos vieram no encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou: a que horas o seu filho havia se sentido melhor? Informaram: ontem, à 13h a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. Amém. Vamos orar. Se você puder, feche os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, que privilégio, no meio da nossa semana, termos a oportunidade de estarmos em um lugar como esse, para juntos te adorarmos e cantarmos para ti, levantarmos as nossas mãos, rasgarmos os nossos corações, chorarmos na tua presença, Pai, e também termos a possibilidade, a oportunidade de ouvirmos a tua palavra. O Senhor fala conosco através da tua palavra. Que a tua palavra nessa noite penetre no mais íntimo dos nossos corações, trazendo vida, trazendo mudança, trazendo transformação. Nós viemos aqui neste lugar porque nós queremos te conhecer melhor, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos aprender de ti. Espírito Santo de Deus, faça em cada coração aqui aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu não posso fazer nada, nós não temos a capacidade de salvar, de transformar a vida de ninguém, mas o Senhor, através da tua palavra, faz. Espírito Santo de Deus, haja com liberdade neste lugar. Que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga, Deus, transmitir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Nós oramos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí, mais uma vez. Essa é uma história que envolve, talvez, um dos assuntos mais importantes das nossas vidas. Na verdade, não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas existe uma palavrinha chamada fé. E primeiro que seria impossível até de sermos salvos se não tivéssemos fé. Afinal, nós somos salvos por meio da nossa fé, por crermos em Jesus e no sacrifício de Jesus em uma cruz por nós. Claro que é graça presente, dom de Deus a nós, mas nós precisamos crer para que então a gente possa receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E esse é um texto que vai falar sobre fé. Mas também não só sobre fé, vai falar também sobre incredulidade, que na verdade é o oposto da fé. Jesus, ele está, na verdade, aqui vai nos contar, no Evangelho de João, o segundo, na verdade, sinal ou milagre, na verdade, que Jesus realiza. E João, ele coloca em seu Evangelho os milagres como sinais, ou seja, que apontavam para uma realidade que Jesus, na verdade, queria que as pessoas soubessem. Então, Jesus opera milagres e faz algumas maravilhas, mas com a intenção de
comunicar algo por trás dos milagres que ele estava realizando. E esse é um dos milagres ou dos sinais que Jesus vai operar, né? Jesus, ele estava na Judéia, como o texto diz, e ele vai ir para a Galileia, só que na Galileia, na verdade, existia um problema, porque Jesus era galileu, Jesus viveu em Nazaré, né? E existia um grande problema, porque ali na sua terra, na verdade, as pessoas o conheciam não a princípio como o Messias, elas o conheciam como alguém que, como qualquer outra criança que havia nascido ali, crescido ali. Bem provável que Jesus tenha brincado com as crianças na rua em seu tempo. Então, para eles, na verdade, eles eram familiarizados com Jesus. Eles conheciam Jesus, não o Jesus Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Eles conheciam Jesus como o filho do José, o filho da Maria, que brincava com eles, que andava no meio deles. Tanto que, não sei se você sabe disso, mas os próprios irmãos de Jesus, enquanto Jesus era vivo, não creram que Jesus era o Messias. Quando você vai olhar na Bíblia, você vai ver que eles creram em Jesus sendo o Messias, depois de Jesus já ter feito o ministério dele aqui, porque difícil coisa para eles era crer que o irmão, aquele que andava com eles, aquele que brincava, era o Messias, aquele que iria salvar toda a humanidade. Então, esse texto na verdade acontece ali, Jesus em seu ministério, ele viajou muito, então, para a Judéia, Galileia, ele ia passando em várias cidades, e o texto que nós lemos nos conta que ele sai da Judéia e ele vai para a Galileia, e só que a caminho da Galileia, a última música, a penúltima que nós cantamos aqui, fala exatamente sobre esse episódio, onde Jesus, no meio do caminho, ele vai passar em Samaria, onde habitavam os samaritanos. É ali neste lugar, na verdade, é onde ele tem um encontro com essa mulher que está num poço ali, e ele toca a vida dela de tal maneira que ela é mudada, transformada, e não apenas a vida dela, mas a partir daquela mulher, por isso que nós chamamos a samaritana, porque ela era de Samaria, ela então vai levar a mensagem, ela vai, por conta da experiência que ela tem ali com Jesus, ela vai levar a notícia, e as pessoas naquele lugar, eles creram em Jesus. Então Jesus segue viagem e ele vai chegar então na Galileia, e Jesus já havia falado que, tanto que no texto que nós lemos, ele mesmo disse, olha, o profeta, ele não tem honra na sua própria casa. E aqui na verdade eu tiro a primeira lição, porque a princípio quando a gente olha para um texto como esse, a gente talvez pense, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver conosco, era no contexto deles. Eu não vivi com Jesus em pessoa para me sentir tão familiarizado assim, mas na verdade, olha só, a gente está falando da relação daquele povo com Jesus, e a gente pode falar também da nossa relação até com o sagrado ou com as coisas de Deus. O que na verdade muitas vezes acontece exatamente isso, da mesma maneira que as pessoas se familiarizaram com Jesus e se sentiam amigos de Jesus e se acostumaram com Jesus. Eu acredito que muitas vezes é exatamente o que acontece conosco, que estamos em um lugar como este. Às vezes a gente pensa que não, mas assim como Jesus chega para pregar a palavra ali na sua terra, na sua casa, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres ali, porque aqueles que o conheciam não creram nele. Não é que não gostaram da mensagem, mas não conseguiram acreditar que ele, aquele menino Jesus, ele era agora o profeta, ele era o Messias, ou seja, estavam acostumados demais com Jesus. E a pergunta que eu faço, até para mim, será que muitas vezes, o povo de Jesus deixou de receber milagres e de viver coisas extraordinárias por conta de eles estarem familiarizados com Jesus ou acostumados com Jesus? E eu fico pensando, será que não tem muitas vezes que a gente não acaba perdendo algo que Deus esteja fazendo ou deseja fazer nas nossas vidas porque já estamos familiarizados demais? A gente está tão acostumado a vir em um lugar como esse, e tão acostumados muitas vezes a virmos em um lugar como este, que para nós na verdade é apenas mais um culto, é apenas mais aquela música que a gente gosta de cantar, aquela música, e a gente canta ela como já cantamos das outras vezes. O pastor vai falar aquela mensagem hoje que eu já conheço, né? Já li muitas vezes, pastor, já ouvi esse texto aí, já vários pastores pregando nesse texto, e muitas vezes por estarmos familiarizados, acostumados, eu acredito que a gente perde o sobrenatural que Deus desejava fazer, através ou de uma noite como essa, de uma pregação
pregação, da palavra sendo exposta, de uma música sendo ministrada, né? Eu fico pensando nisso. Puxa, uma pessoa, quando geralmente ela entrega a sua vida a Jesus, e os primeiros passos dela com Jesus, ela chega em um ambiente como esse, e tudo para ela encanta, tudo para ela é apaixonante, ela chora na presença de Deus, ela quando está cantando, louvando a Deus, ela chora, às vezes ela não sabe nem o porquê, mas ela cai em lágrimas, e ela rasga o coração, e ela espera os dias da semana para chegar o dia do culto novamente, porque ela sabe, eu vou lá naquele lugar, e Deus vai falar comigo, vai ser pregada uma palavra, que com certeza Deus vai ministrar no meu coração. Mas muitas vezes, por estarmos acostumados demais com a rotina cristã, muitas vezes por estarmos acostumados com um ambiente como esse, é mais uma terça-feira para nós, é mais um domingo muitas vezes, é mais aquela música que a gente já conhece, é mais daquele texto que nós lemos já inúmeras vezes. Eu acredito que muitas vezes a gente perde o que Deus está querendo fazer, a gente deixa de viver aquilo que poderíamos viver, por estarmos acostumados demais. Essa tem sido uma das minhas orações diante de Deus. Deus, não me permita me acostumar com aquilo que é do Senhor. Deus, eu não quero estar acostumado demais com este lugar, ao ponto de achar que é apenas mais um dia. Eu não creio que hoje é apenas mais um dia, eu creio que hoje é o dia que o Senhor fez, hoje é o dia que o Senhor pode fazer, hoje é o dia que pode ser sobrenatural, hoje é o dia que pode mudar a minha história para sempre, hoje é o dia que talvez eu vá ouvir uma palavra que nunca mais a minha vida vai ser a mesma, hoje é o dia que naquele louvor, naquele momento, naquela hora, eu vou abrir o meu coração de tal maneira, Deus vai ministrar algumas coisas profundas ao meu coração. Hoje é o dia que talvez eu receba uma cura e uma libertação que eu estou esperando há tanto tempo, mas muitas vezes é comum demais para nós. E em Nazaré, na Galileia, eles perderam muitas coisas que poderiam ter vivido, por estarem acostumados demais. Interessante que você lê esse texto que eu li com vocês, e quando você volta um pouquinho, na verdade no versículo 45 que eu li com vocês, que diz assim: assim quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Então Jesus já havia passado na Galileia, mas ele está na Judéia, ele vai voltar para a Galileia, e aí o texto diz que eles o receberam agora, e diz porque viram, dá um motivo, porque eles viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa. Está falando da Páscoa, porque a Páscoa, todos os judeus, mesmo aqueles que moravam longe de Jerusalém, era um período, uma festa do ano que todos se reuniam em Jerusalém. Então, ali em Jerusalém, Jesus havia feito coisas incríveis. Ele diz, eles viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido, ou seja, estavam lá e viram Jesus em ação, viram Jesus fazendo. Interessante que antes, quando Jesus prega a eles, e quando Jesus fala algumas coisas com eles, eles não aceitam a mensagem de Jesus. Mas agora, depois de terem visto Jesus fazendo algumas coisas, então agora o texto diz que os galileus agora o recebem. Eles recebem, mas talvez não pelos motivos certos. Eles recebem porque eles viram algumas coisas. Interessante, olha que coisa. Em João, um pouco antes, no capítulo 2, dos versículos 23 a 25, olha o que diz: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles. Olha o que diz: eles creram em Jesus por conta do que ele fazia, mas Jesus não confiava neles porque conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, Jesus sabia com quem ele estava falando. Jesus, ele sabia, olha, na verdade vocês estão aqui talvez até me bajulando, me recebendo, ô Jesusinho, bem-vindo, que bom que você está aqui em nosso meio. Mas na verdade Jesus sabia que eles estavam fazendo isso por conta daquilo que eles haviam visto Jesus fazendo e realizando. Em contrapartida, olha que coisa interessante.
Como eu disse para vocês, Jesus saindo da Judéia, indo para a Galileia, ele passou por uma terra, a terra dos samaritanos, que os samaritanos eram uma mistura de judeu com gentil, e na verdade os samaritanos eles não, era mais da parte dos judeus, porque os judeus rejeitavam os samaritanos, como tipo assim, vocês são uma mistura, vocês não são raça pura não, tipo, eles tinham uma inimizade, eles não conviviam, eles não passavam no mesmo lugar, eles não tinham convívio, e Jesus vai passar por Samaria. E na verdade a gente sabe, não é pregação, ele não precisava passar por Samaria, mas ele faz questão, o texto diz, era-lhe necessário passar por Samaria, não era necessário, mas para Jesus era necessário passar naquele lugar, porque ele sabia que ali havia uma mulher com sede em seu coração, e ali ele iria tocar a vida dela, e a vida dela nunca mais seria a mesma. Interessante que diz o seguinte no versículo 40, quando pois os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias, muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Olha a diferença. Então a gente tem 2 grupos de pessoas, a gente tem os galileus, a gente tem o povo de Jesus, e o texto que nós lemos diz que eles o receberam, mas o receberam por conta daquilo que Jesus havia feito. E a gente tem o povo que não era judeu, a gente tem o povo que era mistura, a gente tem o povo que a princípio não eram os escolhidos. Jesus passa naquele lugar, Jesus toca a vida de uma mulher, a vida dela é tão impactada, ela conta a história dela para os outros, aquelas pessoas ficam impactadas e pedem para Jesus, fica aqui conosco, Jesus fica ali, e o texto nos diz que aquelas pessoas creram em Jesus, e elas creram em Jesus, muitos, olha o que diz o versículo, muitos outros creram nele por causa da sua palavra, ou seja, Jesus prega ali para eles, e aquelas pessoas são tocadas. Então aqui nós temos 2 grupos de pessoas, os que creram em Jesus, e os que gostaram do que Jesus fez, por isso o receberam. É exatamente 2 grupos que nós temos dentro de um lugar como esse, os que creem em Jesus, e os que gostam do que Jesus faz. É claro que é muito bom o que Jesus faz, é maravilhoso, mas eu não ando com Deus porque Ele faz, eu ando por quem Ele é. Você vai olhar na Bíblia e você vai ler, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus tem promessas, Deus faz, Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, Deus prospera, sim, mas eu não ando com Jesus por conta das coisas que Ele pode fazer na minha vida. Eu ando com Jesus por aquilo que Ele já fez na minha vida. Eu não sou digno, eu sou pecador, era para eu ir para o inferno, mas Ele enviou o seu único filho para morrer em uma cruz por mim, e eu amo a Deus independente, se Ele me abençoa, se Ele não me abençoa, se Ele me dá, se Ele não me dá, se Ele me prospera, se Ele não prospera. O meu motivo de andar com Deus não são pelas coisas que Deus pode fazer na minha vida, porque tudo na verdade Ele já fez. 2 grupos. E a gente encontra inúmeras pessoas vindo na igreja porque elas fazem parte desse outro grupo, elas recebem como receberam porque elas viram o que foi feito. Rapaz, tem um amigo meu lá que foi para a igreja, a vida, Deus começou a prosperar, eu vou lá na igreja também, de repente ainda dá uma ajuda. Tudo bem, até que tudo bem vir pelo motivo errado, porque quando você vem, Deus pega você e muda a tua vida. Mas a gente precisa também deixar Deus mudar as nossas vidas. Agora, interessante que este homem, eu vou entrar aqui na história, né, falando tanta coisa, mas preciso entrar na história. Esse homem que, ele vem de Cafarnaum, então você tem Nazaré, você tem Caná da Galileia, que na verdade foi onde, o local onde este homem aqui se encontrou com Jesus. E abaixo ainda você tem Cafarnaum, e o texto nos diz que esse homem saiu de Cafarnaum e foi para Caná da Galileia, que era o lugar onde Jesus havia operado ou feito seu primeiro lugar, transformando água em vinho. Então esse homem, ele era um oficial do rei naquele tempo, e um cargo importante, um cargo, né, que as pessoas o reconheciam, era alguém importante dentro do contexto que eles viviam. E este homem tinha um problema, só que a questão é que o problema deste homem não podia ser resolvido de uma maneira humana. Seu filho estava enfermo, e tão enfermo que ele chega à conclusão de que seu filho iria morrer. A gente está falando de um homem que provavelmente em seu tempo tinha condições, se havia médicos ou alguma coisa que pudesse ajudar o seu filho, com certeza ele fez.
A gente está falando de alguém que com certeza tinha o favor do seu senhor, e o que fosse necessário naquele tempo, com certeza o seu senhor Herodes Antipas, um homem importante e poderoso, com certeza concederia ou enviaria ajuda de onde fosse necessário. Mas a verdade é que esse homem aqui, ele entende que não existe alguém que possa ajudá-lo, não tem um médico, não tem dinheiro no mundo. Sabe aquela coisa que o dinheiro não compra? Porque tem coisa que o dinheiro compra, mas nem tudo o dinheiro compra. É aquela coisa que não tem jeito, não tem como pagar, não tem como resolver, não tem como se livrar daquele problema. É exatamente o que esse homem está enfrentando aqui. E aqui eu tiro a primeira lição, sabe qual é? Você não controla todas as coisas. Muitas vezes a gente pensa que a gente controla tudo. Não, Gui, olha, minha vida, as pessoas mais organizadas geralmente sofrem um pouco mais disso, né? Aquela pessoa que a vida dela está na planilha, está no Excel. Ela compra uma bala, a bala vai no Excel. Qualquer coisa que ela vai fazer, ela está programada. Ela sabe exatamente onde ela vai estar daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Ela tem certeza. Por quê? Porque ela é uma pessoa organizada. Ela se planejou, ela sabe os próximos passos, ela calcula tudo, ela sabe quanto ela ganha, quanto ela reserva. Ou seja, ela sabe que daqui 2 anos ela vai comprar aquilo, daqui 3 anos ela vai fazer aquela viagem, daqui 4 anos ela vai ter filho, porque afinal, como se nós pudéssemos, na verdade, controlar todas as coisas. E a gente olha para um texto como esse, a gente percebe algo: você não controla todas as coisas. Deixa eu te dar uma notícia hoje aqui. Tem problema que o dinheiro não resolve, tem problema no casamento que a psicóloga não resolve, tem dores na vida que não curam com um pedido de perdão. O dinheiro pode pagar um plano de saúde, mas não te livrar de uma doença. Pode comprar uma casa, mas não dar a você um lar. Às vezes a gente pensa que com a nossa capacidade, com o que nós temos, nós podemos resolver todos os problemas da nossa vida. Deixa eu te dizer algo nesta noite: tem problemas que não dependem de nós, tem problemas que nós precisamos de um toque do Senhor, tem situações das nossas vidas que humanamente falando não vão se resolver, tem feridas no nosso coração que não adianta um pedido de desculpa e um pedido de perdão, tem feridas nos nossos corações que nós precisamos de um toque de Deus para cicatrizar aquela ferida. Tem coisas na vida, às vezes dentro do casamento, na relação dos nossos filhos, que não vai ser humano, não tem como a gente ir lá e reconhecer. E esse homem, ele tem a humildade de reconhecer: existe um problema e tem alguém, apenas uma pessoa que pode resolver este problema, e o nome dele é, mais uma vez, e o nome dele é Jesus. Oh, coisa bonita. Tem gente que demora muito tempo para descobrir isso. Tem gente que sofre muito na vida para entender que só faltava Jesus. Tem tanta gente que tem tantas coisas e sofre mesmo assim, tantas dores e tristezas, e demora ou demorou para entender que o que lhe faltava era aquilo que não era coisa, era aquilo que o dinheiro não comprava: Jesus. A resposta que nós precisamos, nós encontramos nele. A saída que não existe, a gente encontra nele. Talvez você tenha vindo nessa noite aqui e fale: Gui, realmente eu tenho algumas situações, algumas questões na minha vida que não existem saídas. E era exatamente nessa encruzilhada onde este homem se encontrou. Sabe o que é maravilhoso? Na verdade, Deus usa tudo. Deus usa tudo para nos levar para perto de Jesus. Deus usa circunstâncias boas, Deus usa circunstâncias ruins, Deus usa a bênção, Deus usa a maldição, Deus usa a doença, Deus usa qualquer coisa que for para levar as pessoas aos pés da cruz e a Jesus. E é o que está acontecendo aqui. Então, na verdade, tem algumas aflições que a gente enfrenta que, na verdade, elas até servem para um propósito. Pensa que talvez aquele oficial, se não tivesse passado pelo problema que ele passou, talvez ele nunca teria ido a Jesus. Talvez nem ele, nem sua casa nunca teriam entregado seus corações a Jesus, porque nós vamos ver que ele e sua casa creram, é que o texto diz. Ou seja, se ele não tivesse passado por aquele problema, talvez ele não teria tido a experiência que ele teve e levado salvação, tanto para ele quanto para toda a sua casa.
até as coisas ruins que a gente passa nas nossas vidas não são desperdiçadas por Deus. Muitas vezes é no meio da dor, muitas vezes é no meio das lágrimas, muitas vezes é nos desencontros da vida, muitas vezes é nas dores da vida, que na verdade usa aquela situação, aquele problema, aquela dor, para fazer com que a gente se aproxime mais dele. Quantos já não tiveram essa experiência, né? Você estava meio frio, estava orando um pouco, aí começou aquele problema na tua vida, aquela confusão, ou então aquela dor na sua vida, aquela tristeza por conta de uma situação que aconteceu, e muitas vezes aquela tristeza, aquela angústia, aquela dor foi o que nos levou de volta aos pés da cruz. A gente se lembrou, na verdade, olha só, eu estou nessa situação, é só Jesus, é só Deus que pode me tirar disso aqui. Então Deus usa até situações adversas da vida para nos levar de volta para este lugar que nunca deveríamos ter saído. O salmista, Salmo 119, 71, ele diz isso, ele faz essa declaração, diz: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Ele entende, a dor que eu passei me levou para mais perto de Jesus, a dificuldade que eu enfrentei fez com que eu me aproximasse de Jesus, e na verdade é o que está acontecendo com esse homem aqui. Ele vai até Jesus, diz o texto o seguinte: quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Galileia da Judeia para a Galileia, ele foi até ele e pediu-lhe que fosse curado o seu filho, que estava morrendo. Perceba que esse homem, algum tipo de fé ele tinha, porque ele sai da sua cidade, ele viaja, ele vai a uma outra cidade, porque ele ouviu dizer que Jesus estava ali. Algum tipo de fé ele tinha para ter saído do lugar onde ele estava, feito uma viagem. Ele acreditou que de alguma forma esse homem chamado Jesus, talvez ouviu histórias de Jesus, ele falou: bom, é a saída, eu acredito que ele pode fazer alguma coisa. Alguma fé esse homem tinha, talvez não toda a fé que ele precisava para viver o milagre que ele tanto desejava, mas alguma fé ele tinha. Ele sai e ele vai se encontrar com Jesus. Então Jesus olha para ele e diz o seguinte: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Quase que Jesus está dizendo: eu não vou atender o teu pedido não, vocês são tudo interesseiros, só querem ver as coisas acontecendo, só vem para mim porque vocês só creem se vocês verem. Mas é interessante que esse homem aqui, ele continua. Talvez muitos de nós, se tivéssemos a oportunidade de chegar até Jesus e fazermos um pedido, e Jesus meio que dá uma resposta que você fica meio sem entender, responde mas não responde, não atendeu o meu pedido, talvez muitos de nós ficaríamos até meio sem jeito, bom, não vai fazer nada não, vou virar as costas e vou embora. Mas esse homem não. O oficial pediu mais uma vez. Diga assim: mais uma vez. Pede mais uma vez. Vai mais uma vez. Mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Eu não sei se você está percebendo aqui, mas houve uma progressão, talvez, da fé daquele homem, porque ele chega naquele lugar crendo que se Jesus fosse com ele, seu filho podia ser curado. E é isso que ele quer, é isso que ele deseja, porque ele sabe, se Jesus for, tem a chance do meu filho. Jesus, vem comigo. Jesus responde outra coisa: Jesus, vem comigo. Jesus está enrolando, parece. E de repente Jesus dá uma resposta, mas não era a resposta que ele estava esperando. Ao invés de Jesus dizer: eu vou com você, Jesus diz: pode ir, vai embora, que você vai ver que o teu filho vai estar curado. Esse homem, a princípio, talvez ele tinha fé para que Jesus curasse o seu filho, se Jesus chegasse no seu filho e tocasse. Mas à medida que ele está na presença de Jesus, e ele está falando com Jesus, talvez a sua fé vai aumentando. Sabe por quê? Você sabe o que alimenta a nossa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele chega ali talvez com um tamanho de fé, mas à medida que Jesus abre sua boca e começa a falar com aquele homem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aquele homem está ali ouvindo Jesus, e ouvindo Jesus,
Jesus está falando, Jesus responde, talvez uma fé dentro daquele homem vai crescendo, de tal maneira que Jesus não dá a ele o que ele desejava, mas Jesus fala para ele: pode ficar tranquilo, descansa o teu coração, vai embora, que você não precisa que eu vá com você, eu vou liberar uma palavra e você vai chegar lá e o seu filho vai estar curado. Olha só que coisa interessante, esse homem, ele acredita agora talvez no que ele não acreditava antes, talvez ele pensava, ele precisa ir comigo, mas agora a sua fé é fortalecida, e ele então chega à conclusão: se esse homem que está diante de mim liberou uma palavra dizendo que ele nem precisa ir lá, eu vou crer nele. E então ele obedece, ele sai do lugar onde ele estava e ele vai só depois ver que o seu filho havia sido curado. Uma fé que é progressiva, e a gente precisa entender isso nas nossas vidas, porque às vezes a gente olha para uma situação tão grande e a gente pensa: eu não tenho a fé necessária para acreditar ou crer que Deus vai resolver esse problema. Na verdade, a nossa fé, a nossa confiança precisa estar em Deus, independente da situação, porque afinal para Deus, situações não existem tamanhos. É grande demais, não, é difícil demais, a cura é complicada demais. Deus abriu o mar, Deus curou o cego, Deus levantou morto, Deus faz aquilo que Ele deseja fazer, e esse homem talvez naquele momento ele tenha entendido. Agora, mas isso aqui me ensina algo também poderoso. Talvez não vai acontecer da maneira que você estava planejando, tem isso também. Eu creio que Deus vai fazer, sim, e quem disse que Ele vai fazer do jeito que você achou que Ele iria fazer? Porque é o que está acontecendo aqui. Jesus vem comigo, Jesus disse: não vou não, eu vou dar uma palavra, ou seja, eu não vou fazer o que você quer do seu jeito, eu vou fazer o que você quer, mas vai ser do meu jeito. Deus vai fazer, mas não necessariamente vai ser do teu jeito. E sabe qual é o grande problema? Muitas vezes eu penso que a gente perde aquilo que Deus quer fazer, porque a gente está esperando Ele fazer do nosso jeito, enquanto muitas vezes Ele já está fazendo de outro jeito, ou do jeito dele, e a gente está perdendo a oportunidade. Eu fico pensando, já pensou se aquele homem naquele momento tivesse: não, isso não funciona não, tem que ser do meu jeito, ele não teria vivido o milagre que ele viveu. E muitas vezes eu penso que a gente acaba não vivendo coisas extraordinárias, porque a gente quer que Deus faça, mas não apenas isso, a gente não quer que Deus só faça, a gente quer que Deus faça e é do nosso jeito. Afinal, Gui, está tudo na planilha, afinal, Gui, já está tudo organizado, afinal, Gui, eu já apresentei a minha planilha a Deus, eu já disse para Ele: Deus, é assim que vai acontecer daqui 1, 2, 5, 7 anos, então Deus, olha só, daqui 5 anos eu vou estar com a minha casa, então Deus já pode começar a operar, já pode começar a fazer, já pode abrir as portas, porque daqui 5 anos, você sabe, o nosso combinado está na planilha, que daqui 5 anos isso vai acontecer. Deixa eu te dar uma boa e uma triste notícia: Deus vai fazer, mas Ele não vai fazer do teu jeito, e muitas vezes Ele não faz do nosso jeito, sabe para quê? Para nos mostrar que Ele é Deus, é Ele quem governa, é Ele quem comanda, é Ele que é soberano, Ele não está preso nas tuas vontades, naquilo que você quer, você não manda em Deus, na verdade Deus faz quando quer, na hora que quer, do jeito que Ele quiser. Ai, não achei que era muito assim não, hein, Gui? Porque a gente está tão acostumado a declarar, né? A gente está tão acostumado a dar ordem para Deus. Deus faz, Deus vem, Deus... Quase que parece que Deus está Ele é o nosso quase que funcionário, às vezes parece, né? A gente sai mandando Deus para cá, Deus para lá, Deus fazer, Deus não fazer. E às vezes eu acho que Deus até fica pensando: rapaz, está meio complicada essa nossa relação. Deus faz. Deus tem promessas. E as promessas que Deus tem, Ele cumpre, mas não necessariamente vai ser do nosso jeito. A pergunta é: você está disposto ou disposta a entrar na vontade dEle, no tempo dEle, ou não? Ou você quer do teu jeito? A gente é crente turrão, eu acho. Acho que às vezes a gente acaba deixando de ver muitas coisas, porque a gente é assim na vida, né? A gente é turrão na vida. Não sei você, mas a minha esposa, às vezes fala para mim: e ela fala para mim assim: você está ficando igual ao seu pai, turrão. Meu pai assim, ele é engraçado, pensa num cara maravilhoso, gente boa, ele é incrível, mas ele é assim, ele põe a calça vermelha com a camiseta verde listrada, e fala: pai, esse negócio está bom, né? Não, eu gosto, está ótimo, está bonito, o que não está ruim? Eu falo: pai, não está muito bom não. Sabe aquela pessoa turrão? Eu acho que vai ficando mais velho, vai ficando mais turrão ainda.
Vou assim, gosto. Mas na verdade todo ser humano tem um pouco disso, eu acho. Meio turrãozinho, meio eu vou fazer do meu jeito, na minha hora, do jeito que eu quero. E às vezes com Deus, na nossa relação com Deus, a gente faz exatamente a mesma coisa. É na hora que eu quero, do jeito que eu quero, vem, faz e realiza. E uma história como essa nos mostra que Deus faz, mas não necessariamente do nosso jeito. Se o homem pede uma coisa, o que ele pede, Jesus faz, mas não faz da maneira, ou não sai da maneira que ele havia planejado. Agora, essa história é uma história de milagre, é uma história de algo maravilhoso da parte de Deus para uma casa, para uma família, para um povo. Porque o que ele faz ali na vida daquele homem, de seu filho, não para neles, na verdade abençoa a vida de outras pessoas, abençoa a casa, a família, aqueles que sabem da história, que ouvem falar daquilo ali, mas começou com alguém, sempre começa com alguém. E aquele homem, eu coloquei algumas coisas que a gente observa no comportamento, na atitude, no posicionamento dele, que chamam a atenção e talvez pode nos ensinar algumas coisas. Eu vejo aqui de cada duas coisas, coragem e humildade. Coragem porque no texto que nós lemos, a gente viu que esse homem, ele era um oficial, e ele era um oficial de Herodes Antipas. Esse Herodes aqui, que era o senhor deste homem aqui, era o filho do Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, não sei se você se lembra disso, mas foi aquele que mandou cortar a cabeça de João Batista. O filho está nos mesmos caminhos, tanto que o próprio Jesus falou sobre este homem, que esse homem era como uma raposa. Ou seja, inimigos de Jesus, inimigos do povo de Deus. Esse homem que é general do exército de Herodes Antipas, ele pega, sai de fininho e vai se encontrar com quem? Com Jesus. Você acha que não precisou de coragem? Precisou. Por mais que o problema que ele estava enfrentando era muito grande, é claro que foi o problema que o motivou a fazer isso, ou ter uma atitude, mas eu tenho certeza que talvez muitos não teriam a coragem que aquele homem teve de fazer o que ele fez. Teve a coragem. Então às vezes eu também penso que a gente deixa de viver algumas coisas com Deus por falta de coragem. Porque talvez tem momentos que nem fé é coragem, tem horas que é fé, mas tem hora que tem gente até com fé não vai, porque não se levanta, não faz alguma coisa. Tem um momento que a gente precisa dizer, eu vou me levantar, eu tenho uma palavra, eu sei que vai acontecer, Deus já me deu uma promessa, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou sair do meu lugar. Às vezes é necessário coragem para fazer algumas coisas. Esse homem teve coragem, ele talvez até tenha sido um pouco inconsequente no sentido de que, puxa, eu estou disposto a sofrer algum dano se for necessário, porque eu quero, é mais importante do que os perigos que talvez eu vá enfrentar. Coragem, e não apenas coragem, mas também humildade. Porque um homem importante como ele, descer da prateleira, um homem que dá ordens a outras pessoas, descer da prateleira e entrar nesse lugar onde ele não vai dar ordem para ninguém, mas é ele agora que vai pedir ajuda a alguém. Quanta gente não sofre na vida só porque não pediu ajuda? Já pensou nisso? Você já não ouviu história de gente que aconteceu um desastre e a tua pergunta para ela, para o amigo é: por que você não me pediu o raio da ajuda? Você não falou isso para um amigo? Eu já falei, mas não é possível, você não é amigo, cara, por que você não me falou disso antes? Às vezes a pessoa não pede ajuda. Sabe por quê? Porque exige humildade. Às vezes é difícil de dizermos para uma outra pessoa que nós estamos precisando de ajuda. Deixa eu dizer algo para você, na minha posição, é um desafio. O pastor está precisando de ajuda. Quem aconselha está precisando ser aconselhado. É coisa difícil. Preciso de humildade. Eu não sei tudo, não sou bom em tudo, passo por problemas também. E tem momento que, ao invés de ajudar, eu preciso ser ajudado. Mas exige de nós humildade. E muitas vezes perdemos tantas coisas pelo simples fato de não reconhecermos, não sermos humildes. Mas esse homem, ele coloca tudo de lado. Ele sabe que o que ele precisa é mais importante do que qualquer outra coisa. Então ele toma coragem
ele humildemente chega à presença de Jesus e reconhece: eu preciso de ajuda. Fala essa frase assim que é difícil de falar, repete comigo assim, diga: eu preciso de ajuda. Acho que tem gente que está falando: preciso nada, pastor. Eu preciso de ajuda. Tem momentos que a gente precisa de ajuda, precisamos ser ajudados. Tem momentos que nós precisamos de um conselho, precisamos de um direcionamento, precisamos ser repreendidos. Aquele homem, ele entende isso: eu preciso de ajuda. Mas não apenas isso, ele vai pedir ajuda e ele não tem a ajuda no momento que ele pede. E ele me ensina outra coisa aqui também: a persistir. Porque tem gente que até precisa, que até vai, mas diante de um não, dá meia volta e volta. Tem gente que até fala: não, eu vou lá, vai, não é bem sucedido naquilo que se propôs a fazer, pronto, já desiste e vai embora. Pastor, eu vou pedir perdão para essa mulher. Vai e pede perdão, ela fica brava e fala: perdão, coisa nenhuma, pronto, já desistiu, agora não quer perdão, coisa nenhuma na porta, agora racha mesmo esse negócio, acabou, não quero saber. Desiste, não persiste, não é persistente. Pediu perdão, ela não aceitou, pede 250 vezes até aceitar. Seja chato mesmo: não vou embora daqui enquanto você não me perdoar. Eu sou assim. Às vezes minha esposa fala: nossa, mas você é chato demais. Eu falo: sou e vou ficar. É assim, persistir, não vou desistir, não vou embora daqui, não arredo o pé. No começo do meu, eu já falei isso algumas vezes aqui, eu e minha esposa, esse ano, graças a Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus, obrigado Papai do Céu, esse ano aqui a gente vai fazer 15 anos de casado, eu e minha esposa. Aplaude aí, é para glorificar de pé a igreja. Quem é casado sabe, é só a graça do Senhor. Que tem dia que você quer jogar pela varanda, que, né? Pastor não quer, não, estou brincando. Mas eu me lembro que no comecinho do casamento, né, o comecinho, no meu caso, eu acho que nunca foi muito difícil, a gente sempre se deu bem e tal, mas o comecinho do casamento é mais desafiador, né, porque cada um vem com um jeito da sua casa. Eu penduro a toalha assim, não, eu penduro assim, pô, mas não podemos pendurar do meu jeito? Faz assim, você pendura do seu, eu penduro a minha do meu. Não, mas eu gosto que pendura do meu, porque fica bonitinho, igual eu gosto. Fala: mas uma toalha é minha, enfim, você já entendeu, né? Aí, no começo, aqueles desentendimentos, tipo assim: eu gosto dessa panela, não, a outra é bem mais bonita, pô. E eu sou um cara que eu dou opinião. Eu não sou aquele que não dou opinião. No meu casamento eu dou opinião de tudo, até da flor, da cor, não, essa cor aí não é legal, essa rosa não. Essa amarela está mais bonita. Pô, mas nem no meu casamento você deixa eu escolher a flor que eu quero, né? Mas eu vou casar também. Eu até perguntei para minha esposa: por que é a noiva que entra na hora mais especial, não é o noivo? Eu também sou especial. Ela: não é possível. Por que é a mulher que é estrela? Eu também quero um pouquinho ser estrela do casamento. Vamos entrar juntos nós dois? E com aqueles desafios do começo, uma vez eu falei para ela: filha, deixa eu te dar uma notícia que talvez você não vai gostar muito. Você não vai se separar de mim, não. Então vamos fazer o seguinte: você vai ficar emburrada, vai ter que desficar. Eu vou ficar emburrado, vou ter que desficar também. Você vai ficar brava, vai só perder tempo, porque vai dormir brava, vai acordar brava, vai ficar 3 dias brava, aí no 4º dia vai ter que vir e vai desficar brava. Então, não vamos perder tempo da nossa vida. A vida pode ser tão boa, a gente vai ficar perdendo tempo ficando brava, né, aquela coisa toda. Eu falei: então, entenda uma coisa: separar de mim você não vai. Então já vai acostumando com a minha toalha, porque eu tenho que mudar também. Mas persistir. Ou seja, não vou arredar o pé não, eu vou ficar aqui. Eu sou chato, mas eu sou teu, isso é minha. A gente vai ficar. E eu vejo isso aqui na vida desse homem, e eu penso que muitas pessoas perdem o melhor porque não persistem. Desistem antes da hora. E se você for reparar na Bíblia, você vai ver que Deus gosta muito de brincar até com essa coisa de tempo, né, dar volta na muralha, é 7 voltas, é 7 trombetas, é 7 não sei o quê. Deus usa números. E por que ele faz essas coisas? Ele poderia fazer na primeira, mas vai fazer na 7ª. Por quê? Porque ele quer ver se você vai persistir. Porque você deu uma, não aconteceu, deu 2, não aconteceu, pediu perdão, não perdoou, voltou lá, levou a flor e ela ainda olhou rabugenta para você. Você fez um agrado e não funcionou. E é exatamente assim: faz 1, faz 2, faz 3, faz 5, faz 10, faz quantas vezes precisar, mas não desista
persista. O escritor aos Hebreus diz: é com paciência, com perseverança que se herdam as promessas de Deus. Ou seja, tem promessas que são maravilhosas, mas quem vive as promessas são aqueles que permanecem, que não desistem, que não arredam o pé, que persistem, que continuam lá, que está batendo, a porta fechou, ele está lá de novo, disse não, eu estou aqui de novo, não deu certo, eu estou lá de novo. Não desiste, é o que a gente vê nesse homem. Jesus disse para ele: vocês vêm para mim, motivo errado. Ele: Jesus, faz favor, vamos comigo na minha casa. Não sei o que. Jesus, vamos lá comigo. Ou seja, ele insiste com Jesus, ele persiste, porque ele sabia o que ele queria, e em sua persistência, quase que parece que Jesus está meio, não que Jesus era Deus, mas ele era homem, mas quase que parece que ele está irritado. Faz o seguinte: vai embora, teu filho vai ser curado, pode ir, fica tranquilo. É que a gente fica pensando no lado humano nosso, né? Porque talvez é o que a gente iria fazer. Vai, tchau, vai lá que já está tudo certo. Porque o homem persistiu. E aí olha que coisa interessante, diante de uma palavra que talvez aquele homem nem conseguiu naquele momento compreender muito bem, porque a gente não está falando de um cara crente, a gente não está falando de um cara que lia a Bíblia, sabia das Escrituras não, então eu creio, não, mas ele persiste. Jesus dá para ele uma palavra, ele acredita na palavra de Jesus, e depois de acreditar na palavra de Jesus, ele faz algo. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. Olha o que diz, que coisa linda. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O problema é que muitas vezes a gente diz: eu creio, mas eu não parto. Ou seja, o que é que o homem fez? Obedeceu. Talvez não fazia sentido, humanamente falando, na cabeça daquele homem, como é que isso vai acontecer. Esse homem está falando para eu ir embora, e que ele liberou uma palavra, e eu estou aqui em Caná da Galileia, e eu estou a certa distância da minha casa, e essa palavra que ele acabou de falar para mim: teu filho vai ficar bem, e eu vou chegar lá na minha casa, e meu filho está morrendo, e ele vai estar bem. Que doideira é essa? É muito fácil para nós que estamos lendo a história, a gente já conhece o final da história, mas para aquele homem ele deve pensar: rapaz, que negócio complicado é esse? Mas o texto diz que ele partiu. Deus falou: vai. Ele falou: estou indo. E talvez este seja um dos maiores problemas, porque Jesus muitas vezes pede para nós coisas que não fazem sentido para nós. A gente sempre espera que Deus vá nos dar um direcionamento que faça total sentido. Esse é o nosso pedido: Deus. E na verdade a gente às vezes acho que até ora meio errado, né? Deus, olha, quero tanto ali, é para lá que eu tenho que ir, né? Isso aqui que é a bênção, está ali, né? Estou indo para lá então. E se Deus fala: não é para lá não, é o oposto. Às vezes é difícil de obedecermos quando não compreendemos, mas esse homem está disposto, mesmo que ele não tenha entendido completamente, a obedecer. É na obediência que se vive coisas extraordinárias. É na obediência a Deus que se vive coisas sobrenaturais que sozinhos nós não poderíamos viver. E esse homem, ele obedece, e por isso ele vive algo incrível. Agora olha que coisa interessante que acontece partindo para o final, versículo 51, quando já estava a caminho, ou seja, Jesus deu uma ordem, um direcionamento para aquele homem, ele obedeceu, foi embora, está voltando para casa, e eu fico pensando no caminho, eu fico pensando, esse homem voltando para casa, e talvez até pensando: o que é que eu vou falar para minha mulher? Porque é sempre isso que um homem pensa quando ele está voltando para casa sem uma resposta. Tudo bem, eu me viro, mas qual a explicação que eu vou dar para a mulher? Porque ele saiu para resolver um problema e está voltando, e talvez o problema não seja resolvido. O que eu vou falar? E talvez ele está no caminho pensando: rapaz, como é que vai ser se eu chegar lá e não der certo? E se o menino não tiver curado, o que vão falar? O que eu vou falar? Como é que eu vou explicar? Como é que vai ser? Vai ser uma chateação, vai ser uma confusão. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Eu acho isso aqui maravilhoso, sabe por quê? Porque às vezes a confirmação que a gente tanto espera de Deus, ela não acontece na hora que a gente gostaria. Às vezes a confirmação acontece no meio do caminho.
E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis, porque Deus mandou você ir e você está indo. Só que enquanto você está indo, nada está acontecendo. Na verdade, a gente queria que Deus mostrasse antes de darmos o primeiro passo. O Senhor falou, eu vou fazer, então Deus já começa a fazer, já manda alguém me ligar, já faz um negócio sobrenatural, porque aí eu fico bem tranquilo, confiante de que o Senhor está no controle mesmo. Mas tem muitas vezes que a gente não vê nada. Diante de uma palavra, Deus diz, vai, você está indo e nada está acontecendo. Pensamentos cruzando a sua mente dizendo, não vai dar certo, não vai acontecer nada. E você está voltando e a princípio a realidade ainda não mudou, você não viu uma realidade mudada, e é exatamente o que acontece nas nossas vidas muitas vezes. Mas é no caminho muitas vezes que Deus traz a transformação que nós precisamos. É no caminho, é na jornada, é quando nós damos passo mesmo no escuro, não estamos vendo ainda o resultado, mas decidimos obedecer, decidimos dar passos em direção a uma palavra que recebemos. É no caminho. Então eu vim para te encorajar nessa noite, porque talvez você já até saiu do teu lugar, talvez você já até tenha dado algum passo, talvez diante de uma palavra, de um direcionamento de Deus, você já fez alguma coisa, mas você não viu nada acontecendo. Calma, é no caminho, é na jornada. Talvez daqui pouco tempo, talvez amanhã, talvez daqui uma semana, talvez daqui um mês, talvez daqui um ano, no tempo de Deus, no tempo certo, você vai ter a resposta que você estava procurando. Aquele homem no caminho, quando de repente os seus servos vêm ao seu encontro e dão uma notícia para aquele homem dizendo, teu filho está com saúde. Uau! Quando que foi isso? Foi a hora tal do dia anterior, e o homem se lembra que foi na hora que Jesus havia liberado uma palavra. Interessante isso, porque aquele homem não tinha visto ainda, mas já tinha acontecido. Às vezes é exatamente isso nas nossas vidas. Deus já deu uma palavra, já aconteceu, a gente só ainda não viu o que aconteceu. É o que a gente vê inúmeras vezes na Bíblia. É o povo no Egito clamando. O povo não viu resposta nenhuma. O texto diz que depois que o povo clamou, Deus foi se encontrar com Moisés no meio de uma sarça que ardia. Ou seja, o povo não tinha visto nada, mas Deus já havia feito algo. O povo estava lá clamando, dizendo, o Senhor nos abandonou, faça alguma coisa. Enquanto o povo estava lá clamando e não tinha visto resposta nenhuma, Deus já estava lá falando com Moisés, Moisés, eu quero levantar você para ir lá no Egito libertar um povo, porque lá tem um povo que clamou a mim, pediu ajuda e eu vou usar a tua vida para salvar aquele povo. Ou seja, às vezes Deus já está fazendo e nós ainda não vimos ainda, mas o fato de não termos visto não significa que Deus não esteja fazendo. Eu quero te encorajar nessa noite em nome de Jesus. O fato de você não ter visto ainda não significa que Deus não esteja trabalhando. Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo para você ver, para você viver essa realidade que Ele disse que você poderia viver. É só questão de tempo. Os sinais no Evangelho de João serviam para um propósito maior do que apenas um milagre. E era um sinal que apontava, sinal aponta, né? E apontava, na verdade, para uma realidade que era de Jesus, o Messias, o Salvador do mundo. Jesus operou milagres e sinais, e João conta dizendo que na verdade havia um propósito das pessoas, na verdade, o conhecerem, o reconhecerem, não apenas como um curandeiro ou como um profeta, mas reconhecerem que diante deles estava ali o Filho de Deus, o Messias, aquele que havia vindo para salvar toda a humanidade. Aí o texto nos diz que diante aquela situação, aquele menino que talvez não tinha cura, era impossível, foi curado. Aí então entra o propósito principal. O texto diz que aquele homem creu, e não apenas ele, mas toda a sua casa, eles creram. Deus faz milagres? Sim, mas o propósito maior não é nem o milagre em si, mas é que por meio daquilo que Ele faz, as pessoas, aquilo que Ele faz aponte para Ele, que as pessoas possam ver Ele, que as pessoas possam reconhecer a grandeza dEle, que as pessoas possam reconhecer o poder dEle, para que então elas possam se prostrar diante dEle. E é o que está acontecendo aqui. Pessoas que na verdade não criam agora
entregam seus corações a Jesus, reconhecem, creem, reconhecem que Ele é o Senhor. Em Atos capítulo 16, versículo 31 diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus, você será salvo, você e toda a sua casa. Isso aqui é uma palavra para a tua vida, e é o que aconteceu na vida desse homem aqui, porque primeiro alguém se levantou, você se levantou. Você está em um lugar como esse, você se levantou com coragem, ousadia, chegou aqui, entregou a tua vida para Jesus. É só o começo do que Deus vai fazer. Deus vai fazer a partir da tua vida. Deus vai fazer a partir daquilo, dos milagres que Ele vai operar na tua vida. Outras pessoas vão ser abençoadas. A tua casa vai ser abençoada. A tua família vai ser abençoada. Outras pessoas vão ter que reconhecer Jesus na sua vida e vão acabar aceitando Jesus por olharem para a tua vida, por olharem e verem aquilo que Deus está fazendo na tua vida, o que aconteceu aqui. Então, este mesmo Jesus dessa história maravilhosa que a gente está contando aqui, né, que Ele fez algo extraordinário na vida daquele homem, esse mesmo Jesus, às vezes a gente se esquece disso, como eu comecei dizendo, olha, a gente está acostumado, né, com o ambiente da igreja, com tantas coisas. Esse mesmo Jesus, Ele está disponível para mim e Ele está disponível para você. Eu vim nessa noite para te dizer o seguinte: eu não sei, de verdade eu não sei, eu sei de algumas histórias, eu sei de alguns problemas, mas eu não sei de todos os problemas, eu não sei de todas as dores, eu não sei de todas as dificuldades de todo mundo que está aqui, mas você sabe, você talvez tenha chegado num lugar como esse, numa noite como essa, talvez até pedindo socorro, até talvez pedindo ajuda, dizendo: olha, eu vou lá porque eu preciso tanto de algo sobrenatural, eu preciso tanto que Jesus mude a história da minha família, eu preciso tanto na relação com o meu filho, eu preciso tanto, pastor, de uma porta aberta, de um emprego, eu preciso tanto de uma reviravolta na minha vida financeira. E muitas vezes a gente chega em um ambiente como esse porque nós precisamos tanto. Deixa eu te dizer algo: faça o que este homem fez, humildemente, com coragem, se achegue à presença de Jesus, se achegue aos pés da cruz, porque Ele pode fazer aquilo que eu não posso fazer, Ele pode realizar aquilo que você não pode realizar. Traga os teus impossíveis aos pés daquele que para Ele não existe impossível. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei os teus desafios, mas diante de Jesus não existe desafio que seja grande demais. Diante de Jesus não existe um problema que seja grande demais. Eu quero te encorajar nessa noite, enquanto nós adoramos aqui mais 2 minutos, eu quero te encorajar. Apresenta a Jesus nessa noite, apresenta, coloca diante dele, diz: Jesus, olha, eu cheguei aqui sem perspectiva nessa área. Jesus, eu cheguei aqui desacreditado talvez dos meus filhos. Jesus, eu cheguei neste lugar nesta noite desacreditado do meu casamento. Talvez você tenha vindo aqui, só você, tua esposa não veio, teu marido não veio, porque você já veio desacreditado. Coloca diante de Jesus, diga para ele: Jesus, eu estou desacreditado, eu não acho que vai dar certo, mas eu estou aqui nessa noite, e se eu estou aqui com coragem, com humildade, eu coloco diante do Senhor, eu coloco diante do Senhor. Eu creio que só o Senhor pode fazer algo nesta área da minha vida. E querido, deixa eu te dar a boa notícia: quando nós colocamos diante de Deus, Ele pega aquilo e Ele faz aquilo que só Ele pode fazer. Eu acredito de verdade, isso aqui não é fala de pastor, não é frase de impacto, não. Eu acredito de verdade que nessa noite histórias vão ser mudadas. Eu acredito de verdade que vidas vão ser tocadas. Eu acredito de verdade que casamentos serão restaurados. Eu acredito de verdade, senão eu não estaria aqui. Eu acredito de verdade que famílias serão reconciliadas, que corações serão curados, que haverá salvação em você e na tua casa. Então nesse momento, coloca diante de Deus. Pode ficar no seu lugar, se você precisa, pode ficar de pé no seu lugar, todos vocês, a igreja toda. Se você precisa, coloque diante de Deus, diga: Senhor, entra naquela área da minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, entra na minha história, toca o meu pai, toca a minha esposa, toca as minhas finanças. Eu coloco diante de ti nessa noite, em nome de Jesus.